situação não pode ser mais triste. Derrotado por minha própria sombra. As palavras se inundaram de mim. Não posso me despedir de você. Insone grita: eles não morreram ainda? Não. Porque o fantasma desmama, cresce, resiste. Mas vamos. Tô pensando nisso. Tem bastante amendoim. Porque se o Matheus do jeito que ele tá falando, a gente também tem que ir trazer. Tava assim, tipo... Muita humilhação, né? O meu poeta preferido é o Manuel de Barros, né? Ele era conhecido como o poeta das coisas simples. E aí ele tem uma poesia que é mais ou menos assim: como podem permitir que o menino do mato ame o mar com tanta violência, né? E é uma poesia que me faz pensar tanto sobre essa tristeza, dessa intensidade de você amar algo que você não pode ter. E aí eu tava... Uma série de coincidências na minha vida tem acontecido, né? Porque eu tô numa fase... Eu sou uma pessoa bipolar, né? E enquanto uma pessoa bipolar, para quem não sabe, né, a bipolaridade ela traz aí esses dois lados, né, que eles são zero, eles não são uma linha reta, né, são lados opostos. Então é a fase de mania e a fase da depressão. A fase da mania, que é a que eu costumo ter com mais frequência, né, é uma fase que eu produzo mais, que eu durmo menos, que eu faço mais coisas. E a fase da depressão é a fase depressão, né? Uma fase triste, uma fase que eu não quero sair da cama, que eu não quero fazer nada e etc. Hoje, que eu sou uma pessoa com terapia, medicada, com acompanhamento psiquiátrico, etc., é muito mais tranquilo, né? Viver a minha vida e eu consigo, por exemplo, estar aqui no meu trabalho, sair, ver amigos, trabalhar, né? Mesmo estando numa fase mais deprê. Mas eu sei, eu conheço meu corpo, eu conheço o meu cérebro, eu sei que eu não estou numa fase tranquila, né? Inclusive com mais facilidade, até um pouco mais emotiva, né? Um pouco mais sensibilizada com as coisas, pro bem e pro mal, né? Sendo uma coisa super legal, que eu tenho muita emoção, sendo uma coisa muito triste, que eu tenho também um choro, uma coisa parecida com isso, assim. E aí, por uma das coincidências, foi que eu estava escutando o podcast do Cris Dias, que é um cara que eu sou muito fã, né? E ele tem um podcast que chama Boa Noite Internet, e ele estava falando sobre como que... Ele estava vendo a entrevista de alguém que disse que as pessoas só entendiam
o que ele estava passando de tristeza quando as pessoas também estavam na tristeza, também já tinham passado pela depressão, né? E aí ele completa dizendo que ele achava ainda que, na verdade, as pessoas só entendiam a depressão e a tristeza quando elas estavam especificamente naquela fase de depressão e tristeza, porque nem a gente consegue entender a profundidade de um fundo do poço quando a gente passa, quando a gente sobe esse poço, né? Então, mesmo eu, quando, por exemplo, estou numa fase de mania ou quando estou numa fase mais tranquila, quando eu lembro da minha fase mais triste ou de coisas que eu já passei ou de uma fase depressiva, eu lembro da tristeza, eu posso até sentir com muita profundidade, ou ter empatia por uma outra pessoa que está me contando sobre algo, ou ver alguma coisa e sentir uma empatia, uma tristeza profunda, né? Empaticamente pelo outro. Mas se eu não tiver ali, com a mesma profundidade, até sobre mim mesma, sobre algo que eu já senti, que passou comigo, que aconteceu comigo, com o meu corpo, eu não vou conseguir entender. Ou seja, a gente só sabe aquele nível de tristeza quando a gente tá nele, né? E aí me fez pensar, e justamente por isso a gente não fala, né? Eu sou a depressão, eu sou depressiva, a gente fala, eu estou depressiva, porque pressupõe que é esse momento que, se tudo der certo, vai passar, né? E talvez por isso também, quando a gente lê livros tristes, poesias tristes, etc., a gente entra numa toada de uma tristeza, mas é muito mais fácil a gente sentir aquela tristeza profundamente se a gente estiver triste. E por isso que quando a gente está triste, a gente quer escutar música triste. E por isso que quando a gente está triste, a gente quer ler livros tristes. E a gente sente com muito mais profundidade aquilo, porque a gente está ali sentindo a aguinha tocar na bunda do poço, né? E não obstante, estou nessa fase, né? E aí agora eu tenho estudado muito Pagu, né? Por conta, já estudava muito antes, mas por conta da Flip, estou numa semana aí vendo várias palestras e ontem justamente foi uma palestra sobre as várias pessoas e personas de Pagu. E aí me perguntaram qual que era a minha persona preferida de Pagu e eu imediatamente falei a fase mais depressiva, né? Sobretudo Solange Sol, enfim, a fase que ela tá mais triste. O que é horrível, é detestável, né? Mas ao mesmo tempo são com essas que eu consigo me conectar agora, nesse momento, né? E aí eu saí com uma amiga minha, inclusive, depois a gente foi num bar, né? E aí eu tava contando, tava eu, ela e a Marta Noel, que é a atriz, né, que faz a peça, a gente estava falando sobre essas depressões, esses momentos, né, e falando sobre todas essas tristezas, essas poetas tristes. E aí eu falei, eu, por exemplo, agora estou numa fase depressiva, estou numa fase triste. E elas olharam para mim e falaram, nossa, não parece, né? E aí começaram a compartilhar esses momentos de tristeza e aí eu citei justamente isso. Falei, o mais doido de tudo é que não tem uma explicação muito coerente. Porque elas me perguntaram assim, agora você está, por exemplo, se sentindo segura nesse ambiente a ponto de vir para cá, estar aqui, dar risada com a gente? Aí eu falei, não tem a ver com isso, porque não tem uma explicação racional para a tristeza. A tristeza você sente. Né? A tristeza não tem o que explicar. Uma simbologia que usam até para depressão, né? Até para tomar remédio, etc., é a coisa do coração. Né? Se uma pessoa está tendo um infarto, você não vira para a pessoa que está tendo um infarto e fala, manda seu coração parar, né? Manda seu coração ficar mais calmo. O coração está tendo infarto, né? Tá lá batendo a sei lá quanto por hora. Então, assim, a mesma coisa se aplica ao nosso cérebro mandando umas mensagens, nada a ver, né? Uma parada que não é a vida que está acontecendo. Você só tá lá. Triste, tristinho, né? São as personagens da Mariana Salomão Carrara, que estão tristíssimas, sempre. E que você fica muito mais triste quando você tá numa fase triste, lê aquilo numa fase triste, porque você sente. É a cena que eu sempre cito do Se Não Fossem as Sílabas de Sábado,
que tem as duas mulheres profundamente tristes no dia de Ano Novo e que o momento em que elas mais choram é quando elas escutam fogos de artifício. Porque como pode, né? Essa sensação de que o mundo não parou. Tá todo mundo muito felizinho do outro lado, ou parece estar muito felizinho, soltando fogos de artifício, você tá lá no seu apartamento, deitada no chão, de tristeza. Enfim, tem a ver um pouco com a literatura, né? E com essas personas que a gente carrega dentro da gente quando a gente vai ler alguma coisa. E quando a gente quer ter empatia o suficiente para sentir aquilo. E por isso que dizem que os leitores são os seres mais empáticos, né? Porque a gente tenta, com muita profundidade, quando a gente começa a ler um livro e a gente sente aquele narrador, se o escritor fez um bom trabalho, a gente se apega àquela escrita e a gente se sente como personagem, né? E se você tiver uma vida parecida com aquele personagem, tiver numa fase parecida, aí sim, né? A chance de você abraçar aquele livro, e não é só mais empatia, né? É você sentir também a aguinha do fundo do poço batendo na sua bunda. Só aí uma brisa literária para vocês. Fazia tempo que eu não trazia uma brisa literária aqui pra gente conversar a respeito. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, porque é sempre sobre isso os meus vídeos, conectando a literatura com essas nuances da vida, né, que a gente vai vivendo. Como vocês estão aí do lado? Daí, estão tristinhos? Estão felizinhos? Conseguiram pegar as minhas referências? Até semana que vem. Tchau. Por que queremos ler algo que faça a nossa cabeça pulsar como corações? As frutas e os legumes podres comecei a achar todos de uma beleza hipnótica. Cultivava-os muitos dias em cima da pia, no canto das estantes. Os tomates eram os mais belos. Abriam-se lentamente em sucos fundos e murchavam para dentro de si mesmos, escorrendo uma água rala, e depois esses rasgos se cobriam da penugem branca, que então ganhava uma camada de marrom, e nos casos mais avançados eu podia ver que iam de fato sumindo. Eu deixava todos muito próximos, brócolis sulfurosos, maçãs amolecidas, mexericas peludas, todos juntos, acelerando o sumiço e eu achando bonito cada dia desse desaparecimento. Cuidava que acontecesse assim, natural e doméstico. Vai ficar tudo bem, eu dizia ao tomate. Aposto que não dói.